Começa agora na Brasil Play FM 45 minutos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite para mais uma live 45 minutos. Boa noite para você que está aí do outro lado, na América do Norte, ouvindo pela Brasil Play FM. Boa noite a todos. Boa noite você que está no blog do Vitão no YouTube e você também que está aqui na live 45 minutos no nosso YouTube. Não esqueçam de deixar o seu like, mandar o seu recado para a gente poder interagir na noite de hoje. Olha, daqui a pouco está rolando aqui a Sul-Americana. O América conseguiu passar pelo Colo-Colo, um jogaço, né? Eu acho que o América, tudo que ele perdeu pela Copa do Brasil, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre o jogo, Corinthians e América. O América passou pela Sul-Americana e deu um baile em cima do Colo-Colo. Daqui a pouco entra o meu timão contra o Universitário, lá no Peru. Daqui a pouco começa às 9h30. E eu vou chamar as minhas amigas de live 45 minutos, a Liciane, a nossa São Paulina. Boa noite, Liciane. A Liciane, antes de começar, a Liciane está feliz da vida, né? Imagina. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o São Paulo? Eliminou o Palmeiras, ganhou muito bem no Brasileirão. Você está feliz da vida, teve gol até de quem a gente nem imagina, hein? Oi, Ana Lu, boa noite para você, boa noite a todos que estão aí na audiência, Rádio Brasil Play FM, live 45 minutos, e no blog do Vitão. Ô, Ana Lu, olha, essa é a semana que qualquer São Paulino queria, né? Há muito tempo, assim, querendo ou não, independente da situação do Santos, por exemplo, é um clássico, né? E o São Paulo ganhou muitíssimo bem do clássico, eliminou o Palmeiras, está aí na semifinal da Copa do Brasil e vai encarar o Corinthians, né, Ana Lu? Já vamos ter um outro clássico aí, São Paulo e Corinthians, para decidir quem vai para a final da Copa do Brasil. Beleza. Eu estou sem áudio aqui, eu vou arrumar daqui a pouco o meu áudio, então já vou chamar a Li, nossa flamenguista, e na sequência já vou colocar aqui na telinha a Vitória, nossa palmeirense, que deve estar triste enquanto eu arrumo o meu áudio. Vocês podem ir aí se apresentando. Boa noite, meninas. Boa noite, audiência aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A felicidade se chama Liciane nessa live. A live é de Liciane, dessa terça-feira. Enfim, o Flamengo empatou com o Fluminense, 0-0, jogo cheio de marmotagem. Enfim, continuamos ali dentro do G4, num campeonato muito, eu não diria esquisito, essa talvez não seja a palavra, mas vou usar na falta de uma melhor, porque ao mesmo tempo é um campeonato muito equilibrado, um campeonato brasileiro muito equilibrado, ao mesmo tempo é desequilibradíssimo. Eu previa um campeonato brasileiro muito equilibrado. O que eu não previa era a campanha do Botafogo do Rio de Janeiro, né? O Botafogo batendo o recorde de pontos até a 15ª rodada. Uma campanha realmente sensacional, 3 vitórias, 2 derrotas. Ainda nem estreou o Bruno Lage, né? O técnico contratado para substituir o Luiz Castro. Mas está difícil para os outros times. Logicamente que o Botafogo pode e talvez caia mesmo, porque é muito complexo manter esse tanto de performance, mas mesmo assim ele está com muitas chances de levar o Campeonato Brasileiro, que para alguém tomar o lugar dele
vai ter que ter duas combinações, né? Quem quiser ser campeão brasileiro tem que performar muito bem a partir de agora, e o Botafogo mal. Então, assim, nem nos melhores sonhos dos botafoguenses, né? Meus queridos aqui espalhados pelo Brasil, mas especialmente aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo não tem uma torcida nacional de maneira forte. Então, eles estão felizes. Eu vejo camisa de botafoguense, eu vejo camisa de Botafogo como eu nunca vi na vida. Vocês acreditam nisso? Tiraram tudo dos armários, tá uma festa, tá uma maravilha. De cada 100 você vê lá uma camisa do Botafogo de Futebol e Regatas, a SAF do Botafogo, do John Textor. Lembrando que o Botafogo ele está com 12 pontos de vantagem, né, do segundo lugar, e a gente está na rodada 16 de 38, né? Então, nós não chegamos ainda na metade do campeonato, mas 12 pontos de vantagem realmente é muita coisa. Eu acho que até o próprio torcedor do Botafogo deve estar, assim, espantado com esse resultado, né? Nem eles, eu acho que estavam imaginando tudo isso, né, Li? Eu tenho algo a falar aqui sobre essa ascensão aí do Botafogo, tá? Vocês lembram muito bem do São Paulo, de Diego Souza, Nenê, né? Como comandante o senhor Fernando Diniz, né? Que conseguiu perder o brasileiro mais ganho de todos os tempos, tá? Então, assim, eu ainda sempre fico com o pé atrás, sabe? O São Paulo mesmo foi um time que já ganhou título. Vocês lembram? O Grêmio também estava a 11, 12 pontos à frente, o São Paulo chegou. Então, assim, eu fico com o pé atrás, eu ainda quero esperar um pouquinho para ver se o Botafogo realmente vai ser aquele time, realmente vai disputar o título, ou, né, aquele cavalo paraguaio, né? Disparou, daqui a pouco perde um pouco aí. Vamos ver. Eu sou especialista em correr atrás, né? 2009 não me deixa mentir. Sim. Mas a questão não é nesse que o Botafogo vai disputar título. Eu estou apostando dinheiro com quem quiser. Dos R$2, né? A minha aposta é de R$2. Mas tá bom, tá valendo. Vai disputar. Agora, se ele vai deixar alguém disputar com ele, para mim é a dúvida. E também tem a questão da janela, né, Liciane? Se ele perde 2 jogadores, aí a coisa começa a complicar. Por exemplo, o Adrielson, o Luiz Castro foi para o Al-Nassr, correto? Do Cristiano Ronaldo. Já indicou o Gomes, da minha amiga Vitória. O Luiz Castro não é bobo nem nada. Já indicou o Gomes e indicou também para a zaga deles lá do Al-Nassr o Adrielson. Excelente zagueiro, está numa fase maravilhosa no Botafogo. Então também tem que ver essa questão das janelas, né? Sim, se eles vão perder alguém e tal, mas que para mim eles vão disputar, para mim é isso daí. Eu acho difícil eles não disputarem pela imensa gordura. Olha, quem é Sérgio Ribeiro? Falou que a gente está roubando uma parceira dele de podcast. Como assim? Meu amigo que faz o Urubuzando podcast. E aí nós não gravamos ontem, ele queria gravar hoje. Aí eu falei, não dá, Sérgio, porque hoje... Sérgio, deixa eu te explicar, Sérgio. De terça-feira, Sérgio, deixa eu te explicar. De terça-feira, ela deixa a urubuzada de lado e vem aqui se misturar com a corintiana. Eu trago o urubu para cá. Traz o urubu para cá, aí tem um gavião, tem a porquinha, e São Paulino, o que é? O São Paulo mesmo? É o Santinho. É o Santinho. O Santo Paulo, entendeu? É isso, de terça-feira não tem só urubuzada, tá? Tem gavião, tem porco, tem santo, tem tudo aqui. Ô, Vitória, o Abel está cada vez mais assim terrível
nas coletivas dele, o que está acontecendo? Esse homem vai pirar aqui no Brasil? Ana Lu, fazendo uma correção que você falou no começo, não tem como eu estar triste aqui do lado de vocês, né? Apesar da situação que o Palmeiras vem causando na minha cabeça, com vocês não tem como estar triste, né? A gente deixa um pouquinho de lado. Então, quero dar boa noite para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. E o Abel, que ficou aí 2 jogos sem falar, tava a milhão, né? Na coletiva que deixaram ele falar, tava ali. Caramba, até se comparando ao Guardiola. Melhor ter ficado. O cara tava uma metralhadora de falar. Ele desabafou, foi uma terapia aquela coletiva, né? Foi, ele ficou meio assim. Desabafou. Né? Ele ficou falando assim para o pessoal, né? Tava uma conversa assim, vamos dizer que um pouco na defensiva e um pouco atacando, né? Acho que tava ali um clima diferente, mas realmente no jogo contra o Inter, que ele falou, empate 0-0, Palmeiras fora de casa, que de uma forma geral não é um resultado ruim, porque é contra o Inter, que foi vice-campeão brasileiro e fora de casa, mas pela situação do Palmeiras no brasileiro, né, que não vence aí há 5 jogos, é uma situação um pouco ruim, como ele trouxe aqui, o campeonato está equilibrado do 2º lugar para baixo, fora o Botafogo ali em cima que disparou um pouco, então o Palmeiras saiu do G4, né, está em 6º lugar e está precisando reencontrar o caminho da vitória. E aí, como a Aliciane já trouxe, no meio de semana, teve ali uma derrota, mais uma derrota, né, para o São Paulo, perdeu no jogo de ida e sofreu também no jogo de volta, de virada ali. Então, aí o Palmeiras vem num momento um pouquinho turbulento, que a gente não vivia há muito tempo, eu já não sabia mais o que era ter essa tensão. E como você trouxe aí, ali trouxe, né, o Luiz Castro dando dor de cabeça agora que ele saiu do Brasil, de querer tirar o Gustavo Gomes aqui da gente. Então aí os palmeirenses estão com a cabeça quentíssima para saber o destino do zagueiro palmeirense, se fica ou se vai. Eu, né, em hipótese alguma, quero que ele saia, mas a proposta lá dos árabes, né, a gente sabe que é algo assim tentador. Nem me fala de árabe, porque está chegando uma proposta também para o Roger Guedes. Aí, verdade. Cara, quem disse que o Luiz Castro largou o Botafogo, né? Ele tá fazendo o esquema dele direitinho. Nossa, eu acho que ele está querendo acabar com o futebol brasileiro. Ele levar o Roger Guedes. Ele foi destinado a fazer isso. É o sistema. E presta atenção, que foi o que a Ali falou. Ali já falou aqui, quando o Fernando Diniz assumiu a CBF, que havia conflitos de interesses aí, né? Então é muito importante a gente prestar atenção. Uma data FIFA. Olha, né? Vamos convocar fulano, então todo mundo atento. Vamos aguardar a primeira convocação, né? Vamos ver. Não, a questão nem é só convocação, menina. Por exemplo, no Fla-Flu, aí ele falou, não vou falar de arbitragem. Agora, né? Agora ele não quer falar. Ele falou só fico satisfeito porque não teve ninguém expulso do meu time. Os erros da arbitragem ele não falou. Teve um erro escandaloso contra o Flamengo. Escandaloso. Mas agora o Diniz não fala. É o que eu digo sempre, gente. Contra a própria pessoa, técnico nenhum fala. Então, para mim, nenhum tem moral para falar. Se falassem sobre a arbitragem, o nível da arbitragem só, ok. Mas ficar falando de sistema, que coitado, tal, não sei o quê, então vou falar de sistema também. Então o sistema não quer que o Flamengo seja campeão. E que teve reclamação também, né, Li? Marcos Braz não deixou barato no Twitter e afins, diretor executivo falando também. Ninguém anda muito feliz com a arbitragem, agora? Né? Exatamente. Agora não é assim? Faz greve, Palmeiras fez greve sem falar por causa de arbitragem, ficou o quê? 3 ou 4 jogos, né, Vitória? Isso. Sem falar. Acho que foi. Pô, sendo que o último que falou que o sistema não permitia que o Palmeiras fosse campeão. Então tem que falar. Tem que falar para... Só que você... E nem assim, né? Se fosse pelo menos só assim, a gente vê que está cada vez pior. É horrível. A arbitragem no Brasil é horrível. Fato para todo mundo. É fato. Olha, chegou a Flávia Ferreira,
no nosso YouTube. E chegou também a Michele, filha da Flávia, nossa cruzeirense. Boa noite, Michele. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, meninas. Trago fofocas, hein? A pedido da Liciane. Gosto. Fofoca edificantes. Adoro. Não, fofoca é com a Vitória. Meu Deus. Mas, olha, antes de falar fofoca... Também. Antes de falar de fofoca, eu queria só fazer uma homenagem a um grande jogador, que foi grande jogador no Cruzeiro e no Corinthians, no Atlético Mineiro, que faleceu ontem, dia 17. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Palhinha, tá? Que morreu na manhã da segunda-feira, dia 17, Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, atacante que se destacou atuando no Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians. Palhinha surgiu para o futebol atuando pelo Cruzeiro e se tornou um ídolo do clube. Como jogador, ele atuou pela equipe entre 1969 até 76, sendo campeão e artilheiro da Libertadores no seu último ano pela Raposa. Também atuou em 1994 como técnico. Em 77, o Palhinha se transferiu para o Corinthians e foi uma das estrelas do time, campeão paulista, daquele ano que quebrou um jejum de 23 anos sem títulos do Timão. Anos mais tarde, o Palhinha voltou ao futebol mineiro e passou a defender o Atlético Mineiro, onde também se tornou ídolo. Ele fez parte do elenco que foi campeão mineiro em 1980 e chegou à final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, acho que é sempre bom reverenciar esses grandes jogadores, e nós tivemos aí algumas homenagens sobre o Palhinha, que, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, o Corinthians mandou uma mensagem, né, nas redes sociais, dizendo que o Corinthians recebeu com muito pesar a notícia do falecimento do ídolo do Timão, Palhinha, autor do gol na primeira final do histórico título paulista de 77, e tendo visto o manto em 148 jogos, o craque do time do povo, também foi treinador da equipe em 1989. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares. O Cruzeiro também postou nas suas redes sociais: um dos maiores ídolos do Cruzeiro nos deixou hoje, aos 73 anos. Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, foi o artilheiro da Libertadores de 1976, com 13 gols em 10 jogos. Uma das várias marcas expressivas que o consagrou como o 7º maior goleador da história celeste, com 156 gols em 457 jogos. Dos campos de terra do Barreiro aos grandes estádios, o atacante estreou no Cruzeiro em 1968. Foi convocado para a seleção brasileira em 1973 e também fez história em outros clubes do futebol brasileiro com sua inteligência e velocidade. Descanse em paz, eterno ídolo Palhinha. Esse foi o recado do Cruzeiro. Meninas, é com vocês. Eu lembrei de Michele. Essa semana, Michele, lembrei de você. Foi uma morte, pessoal, foi recebida aqui em casa mesmo com muito pesar. Minha mãe, ela sempre teve muito contato, né, com os jogadores, com a toca em si, só que essa época do Cruzeiro, quem pegou foi o meu avô, né, que inclusive instaurou o Cruzeiro na família, né, meu avô que passou amor para minha mãe, para os irmãos, e minha avó, americana, né, ficou mais de lado. Então, quem pegou essa geração aí, que o pessoal dessa época sabe escalar
de cabeça, não importa quanto tempo passe, toda escalação de todo cruzeirense dessa geração vinha com Palhinha. Foi muito triste receber essa notícia, principalmente porque é uma notícia que ela não é divulgada. O Palhinha estava internado há muito tempo, com uma infecção que foi generalizando, foi se tornando incombatível, até chegar nesse ponto. O Palhinha morreu essa semana, mas ele não foi divulgada nada, nenhuma notícia de que ele estava internado. Normalmente costuma pedir corrente, oração, nada disso foi feito. A gente só acordou com essa notícia bombástica. A gente ficou muito chateada, né? Eu e minha mãe. Minha mãe, ela me falou da data do velório. Eu não sei se já passou ou se vai ser amanhã, que ela queria ter ido e tudo mais. Mas é uma perda muito grande para a torcida do Cruzeiro, muito grande. As pessoas hoje, eu percebo, isso aí foi uma coisa que eu comentei no jogo, que teve Cruzeiro e Coritiba. Falei, mãe, hoje a torcida do Cruzeiro não canta mais o nome dos jogadores, porque a gente não tem uma identificação com os jogadores. Os jogadores vêm, os jogadores vão, eles não duram um ano no Cruzeiro mais. E nem eles mais têm identificação com o clube, né? São pouquíssimos. Minha mãe me deu uma informação aqui, o Palhinha ele foi enterrado já hoje no Parque da Colina, 11 horas da manhã. E olha para você ver, no mesmo lugar que meu avô está enterrado. Mas, igual eu estava falando, Ana Lu, é muito complicado. Porque a gente não canta mais o nome dos jogadores, a gente não tem vontade de cantar o nome dos jogadores. E a gente teve essa notícia. Eu acho que o Cruzeiro deu essa nota, né? Essa nota de pesar. Eu achei pouco. Para o tamanho que o Palhinha representou para o Cruzeiro. O primeiro título internacional que o Cruzeiro teve foi a Libertadores de 1976. E qualquer homenagem que vai ser feita para o Palhinha daqui para frente vai ser muito pouco. Eu sou de 2000, né, da geração de 2000, tem os jogadores importantes para falar e tal, que ficaram marcados, mas eu fico preocupada e eu alerto. Homenageiem as pessoas que fizeram o futebol brasileiro ser o que é hoje, em vida. Que as pessoas dessa geração do Pelé, do Palhinha, do Tostão, de Seu Lopes, Nilton Santos, Mané Garrincha, estão indo embora. Pois é. Infelizmente, eu acho que, por exemplo, o Corinthians, a gente tem um Cássio, né? Hoje, nos dias de hoje, o Cássio eu posso dizer que é um jogador que está fazendo história e vai permanecer no Corinthians, né? Mas é muito difícil hoje em dia a gente ter jogadores com tantos jogos, tantos anos, né? Como o Palhinha jogou no Cruzeiro. Hoje em dia é muito difícil. Não sei no time de vocês, Liciane, Li, Vitória, que jogador que está muitos anos aí já à frente do time? Tem que ver o que se considera muitos anos, né? Assim, sei lá. Por isso que vocês estão falando, né? Por exemplo, essa geração que entrou em 2019 são 4 anos só. Eu creio que Gabriel Barbosa vai ficar, está inclusive discutindo renovação de contrato, ele deve renovar. Eu acho que o Arrascaeta vai ficar ainda um bom tempo. Everton Ribeiro já está parando. O Cássio está 10 anos já, 11 anos já no Corinthians, o Cássio, por exemplo. Pois é, aí é uma coisa. Mas eu acho que, por exemplo, Arrascaeta já é um ídolo histórico. Gabriel Barbosa já é um ídolo histórico. Independente de se eles vão ficar muito mais anos. Acho que ainda vão ficar um tempo no Flamengo. Talvez até encerrem a trajetória no Flamengo, a carreira, né? Mas eu acho que o Flamengo tem uma divisão, não é o nome, inclusive vai inaugurar daqui a pouco o seu museu, né? Mais pompa. Mas tem uma divisão, vamos dizer assim, que faz homenagens a
jogadores históricos do Flamengo. Né? Então, aí inaugura busto, faz festa. Tem a Calçada da Fama, no Corinthians tem a Calçada da Fama, tem um busto também. Agora, Palhinha eu vi jogar e, assim, foi um grande jogador. Esse eu vi jogar. Um grande jogador, de fato. No São Paulo, o único que passou assim, todo mundo sabe, o último, né? Foi o Rogério Ceni. Como eu sei, por exemplo, no Palmeiras foi o Marcos, né? São esses jogadores aí que têm muito tempo de clube. Normalmente o goleiro hoje em dia fica mais tempo, né? É mais fácil o goleiro ficar, né? Tem títulos no clube, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. No São Paulo, eu fico lá com o último, que foi o Rogério Ceni. E hoje em dia é mais difícil a gente falar nessa questão de construir os ídolos em questão de tempo, né? Porque é muito raro um jogador ficar tanto tempo hoje em dia, né? Ali trouxe Arrascaeta, Gabigol, é pouco tempo se a gente for analisar outros em outros tempos, né? Outros jogadores. E no Palmeiras é a mesma coisa, a gente tem um Everton aí que está há bastante tempo, o Dudu, que é o que está há mais tempo, mas teve um período emprestado ali, então não é um tempo corrido, mas desde 2015. Mas hoje em dia é muito mais, eles fazem muito mais em menos tempo do que antigamente, né? E acho que por isso torna tão difícil ter uma unanimidade na torcida de saber quem é ídolo ou não. Então, acho que eu fico com a Aliciane ali, o último acho que, apesar dos pesares de opiniões fora do futebol, o último, assim, eu acho mesmo que foi o Marcos. O Marcos. Meninas... Até goleiro tá difícil, né? Até goleiro, porque goleiro brasileiro agora também tá saindo jovem, né? Tá. Meninas, vamos começar a falar aqui dos campeonatos, mas eu queria dar um destaque aí, né, para a nossa amiga Aliciane. Eu vou pedir para ela começar o campeonato. E antes dela começar a falar, eu vou soltar um videozinho. Quem está nos ouvindo na Brasil Play FM não vai entender, mas depois a gente vai explicar o que foi esse vídeo. Mas quem estiver assistindo vai entender o vídeo, que eu achei muito fofo. Eu que amo gato, né? Eu sou louca, que sou a véia dos gatos. Eu adorei esse vídeo e eu vou mostrar agora para vocês esse vídeo do gatinho. E aí a Aliciane explica o vídeo logo em seguida e já fala dessa boa fase do São Paulo nos campeonatos. Liciane, explique para as pessoas que não viram o vídeo e para quem não entendeu o que foi esse vídeo, e já emenda aí falando um pouco do São Paulo. Um pouco não, muita coisa do São Paulo. Primeiro, antes de tudo, quero dar uma boa noite para a Michele, né, que ainda não nos falamos. Michele, um parênteses aí, eu estou desistindo de assistir jogo do Cruzeiro. Que, nossa, olha, me desculpa, mas está horrível. Ai, mulher, depois eu te conto. Vai melhorar. Vai melhorar, né? Então, mas voltando aí, eu comentei aqui na live da semana passada, eu falei, o gato acertou. Então, o que acontece? É um gato, para quem está na rádio aí, né? Tem um gato preto, e aí ele colocou... TikToker, né? É um gato TikToker, né? Que dizem, eu não tenho TikTok, então eu precisava entrar no perfil aí dessa pessoa e verificar. A Vitória já vai ver isso, a Vitória já vai pesquisar tudo. Falaram que ele acertou outros resultados aí, mas eu não sei se é verdade, precisava entrar no perfil e ver. Então ele coloca 2 potinhos com 2 latinhas e colocou a do Palmeiras e do São Paulo. E o gato foi comer a ração da latinha do São Paulo. Então, diz que ele é igual... Lembra o polvo, né? Não tinha o polvo lá? Então, a mesma coisa. O gato foi na latinha do São Paulo e realmente, aí, São Paulo classificado na Copa do Brasil.
tá? Eu, assim, quando começou o jogo ali com o Palmeiras, eu falei, nossa, vai ser complicado, né? Aí você lembra que o São Paulo já foi eliminado ali no Allianz Parque, mesmo tendo resultado, né? A primeira coisa que eu já fiquei meio assim foi um gol absurdo que o Daronco anulou ali, né, do Caleri. Eu estou querendo entender até agora como que ele conseguiu, mesmo o VAR chamando, ó, vai lá ver se a sua decisão está certa. Deu a chance para ele acertar, ele falou, não, eu quero errar. Eu quero errar, eu realmente. Quero errar, exato. Não, mas é verdade, Vi. É o que a gente sempre fala, que acontece com o meu time, amanhã acontece com o seu. Então, a gente tem que ser honesto e falar, não, realmente o cara, né, falhou. Como a gente viu aquele... Foi ridículo mesmo. Santos e Goiás lá, que, meu, Exato. Aquele pênalti que o juiz arrumou para o Santos no final do jogo foi vergonhoso, né? Então a gente tem que realmente falar essas coisas. E aí o que aconteceu? O São Paulo saiu em desvantagem, né? Tomou um gol lá, que eu vou falar assim, não foi frango do Rafael, mas foi uma falha. Se é um goleiro tipo Cássio ou Everton, eles não tomam um gol daquele, né? Um gol que veio de uma lateral, entendeu? Aí você fala, putz, 1-0, né? E a torcida do Palmeiras já inflama, tá jogando em casa. Só que o time de São Paulo me surpreendeu, porque foi um time que ele não se apavorou. Ele não se apavorou em campo, ele conseguiu, o Dorival conseguiu colocar uma marcação ali no São Paulo, que meio que deu uma confusão ali no Palmeiras, e aí voltamos lá para o segundo tempo, logo meio não, né? Se fosse só meio, tudo bem. Foi, né, Vitória? E aí, então. No início do segundo tempo, o Caio Paulista chegou, fez o gol, né? E o Palmeiras em cima, um bom posicionamento. E aí o São Paulo conseguiu, depois lá no finalzinho, fazer 2-1 e conseguiu aí a classificação para a semi da Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo ainda não tem, Ana Lu. E nós estamos tentando aí chegar. A última vez que o São Paulo chegou numa final da Copa do Brasil, não sei se a Michele já tinha nascido, eu sei que eu sofri aqui na sala, que foi o São Paulo diante do Cruzeiro, né? São Paulo tomou uma virada e perdeu o título da Copa do Brasil aí para o Cruzeiro. Esse eu lembro muito, muito bem. Outra Cristiane, coisa. Vou te interromper aqui, porque eu não acho que você falou direito. O Cruzeiro virou aos 49 minutos do segundo tempo com o Giovanni Franco do Rogério Ceni. Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes, só falar que viramos. Tempo foi, né? A decepção. Quem viveu sabe. Quem não viveu pode Quem passar. viveu sabe. Não, inclusive, esse final de junho fez anos desse 2000, né? Fez 23 anos que aconteceu esse episódio. Então, só um adendo aqui. Foi um dos títulos mais emocionantes. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro de verdade. E, assim, outra coisa também que eu tenho que falar, que são curiosidades, né? Todo mundo está falando, depois que o São Paulo conseguiu jogar lá o segundo tempo, depois do jogo do Tigre, que foi aquela coisa que aconteceu em 2012, agora nós tiramos toda a zica, era o que faltava. A gente precisava concluir aquele jogo para acabar a zica, entendeu? Então, isso que aconteceu, e o negócio está fluindo aí para o São Paulo. E até outra coisa, né? O São Paulo agora, os jogadores que estavam no departamento médico estão todos voltando. Então, assim, saíram do Reino de Nárnia? O Erisson, o Wellington, o Caio... Eles voltaram uns 15 anos mais velho, mas tudo bem, né? Tipo... Inclusive, isso é o Alexandre Pato, né? E assim, o Pato olhando alguns jogadores que o São Paulo tem ali no elenco, que a gente sabe que o elenco do São Paulo não é o elenco, o Pato tem condições de ser titular. O gol, assim, já voltando para o jogo falando aí do Santos, o Pato ele fez um gol que você vê, o cara conhece, né? Ele conhece. Quer que solte agora ou não? Não, e aí, não, ainda não.
Ainda faltam, assim, o Galopo precisa voltar, o Ferrarese. Então, esses aí voltando, apesar que eu acho que é só lá para setembro. O São Paulo já fica um pouquinho, eu já acho que já chega em condições ali de estar mais em cima, buscar a vaguinha na Libertadores, tá? Aí depois, agora no domingo, o São Paulo encarou o Santos no Morumbi, né? O Caleri fez 2 gols, se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo Futebol Clube, né? Assim, foi aquele jogo, eu acho que foi o único clássico que eu assisti tranquila, de verdade. Sabe aquele jogo que você senta assim, você fala, nossa, o time tá bom, e assim, eu não fiquei com aquela sensação de, ai meu, é um clássico. Ai, Não, e o Santos é ruim, né? O Também, Santos né? tá péssimo, né? O Santos tá péssimo, tá ruim. Então, assim, não trouxe nenhum problema para o São Paulo. No finalzinho lá, foi pênalti realmente, beleza, o Santos conseguiu, foi 4-1 no final, mas assim, não tranquilo, é aquele que você senta assim no sofá e assiste tranquila. Né? Aí depois o Dorival também, né, tem aquele olhar, né? Ele fez a substituição, colocou o David, colocou o Rodrigo Nestor, ele colocou os caras, o Rodrigo Nestor foi, cruzou, o David fez o terceiro gol para o São Paulo. E depois, né, Ana Lu? Aí veio o Alexandre Pato. Nossa, pode colocar a foto. Essa foto aí é só para a gente relembrar. Essa foto foi do Brasileirão de 2019, da última passagem que o Pato fez aqui pelo São Paulo. E ele parece que ele adora fazer gol no Santos, né? Ele adora. Esse aí foi também um golaço que ele marcou diante do Santos. E agora, no retorno também, ele fez um gol aí, né? Aí colocou a cabeça do boneco lá. Ele fez tudo, né? Colocou a Santos cabeça, tirou a camisa, rodopiou, dançou, mandou beijo. Esse é o título. E assim, o interessante que ele falou na entrevista, que eu não sei, eu não sei se ele quis dizer que, meu, eu aprendi algumas coisas, eu aprendi como que eu tenho que ser. E analisando, sabe, igual quando o São Paulo lançou lá os bastidores, tanto do jogo contra o Palmeiras, contra o Santos, a comemoração dos jogadores, porque você percebe, você vê um time quando não está unido, quando o pessoal do banco não está nem aí, alguém faz o gol, o cara comemora sozinho, e eu estou vendo muita integração entre os jogadores do São Paulo. Não posso dizer que vão ganhar o título, mas é um time, você está vendo um time. Mas o que conta também, Liciane, no vestiário, o que conta também no vestiário é o técnico, né? Exato. Eu acho que o Dorival é um cara muito agregador. Isso ajuda bastante. É outra coisa, é outro clima, né? Você vê, eu vi, se você prestar atenção mesmo no jogo contra o Santos, quando acabou, assim, a integração, todo mundo comemorando, sabe? Então você percebe que um time vai chegar assim longe, né, com essa situação. E só para complementar aqui, o São Paulo vai jogar na Copa do Brasil, nós vamos encarar o Corinthians, primeiro jogo lá na Arena e o segundo no Morumbi. Ana Lu, o que eu posso dizer? Que eu acho que é um jogo muitíssimo complicado, né? O São Paulo vai jogar na Arena, um lugar aí que... Quantos anos faz ter Arena? Uns 10, Ana Lu? Ou vai para 10? Não sei. Vocês nunca ganharam na Arena? Exato. Desde quando começou. Eu não sei se foi, já. Não sei se foi 2014, sei lá. Então, assim, tem esse tabu, né? Que tanto reflete tanto na torcida do São Paulo quanto na torcida do Corinthians. Eu acho que pesa até mais para o Corinthians. Você pega vocês vão ter eleição aí. Eu acho que nenhum presidente quer que saia ali, Foi na minha gestão, né? Que o São Paulo perdeu, que o São Paulo conseguiu ganhar aqui na Arena. Então, tem várias coisas aí, mas eu confio, né? E, inclusive, o São Paulo divulgou agora há pouco que no jogo diante do Corinthians, que é o da volta na Copa do Brasil, o Morumbi tem um telão de LED lá no anel intermediário em todo, e a estreia desse anel de LED vai ser diante do Corinthians. É muito bonito, depois vocês veem aí na rede social. Então, Ana Lu, amanhã já vai começar a vender os ingressos, tá? De Corinthians e São Paulo.
Amanhã abre. O ingresso mais barato é R$50, que é na Norte, 80 na Sul. Aí depois vai de 90 até R$240. Barato. Vai lotar, ó, vai abrir amanhã às 11 horas da manhã, meio-dia, já está esgotado. E Já por tem, falar... já tem uns 3 caras me chamando aqui, arruma aqui, compra aqui, não sei o quê. E por falar em ingressos esgotados, a torcida do São Paulo, mais uma vez, né? São Paulo pode reclamar de tudo, menos da torcida, né? Lotou o Morumbi, quase 60 mil pessoas lá. E é isso, Ana Lu. Vamos à luta aí, que temos bastante. Vamos jogar contra... E vai ser Cuiabá. muito bom. Eu acho muito legal. Sim. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Vai ler. Você está aí ligadinha no jogo do Corinthians, que eu sei que você só está olhando para cima, para a telinha. Me conta aí como é que eu Eu sei que você está ligadinha no jogo. Eu sei, meu amor. Eu vou dizer que assim, o sócio não está tão auspicioso quanto eu imaginei, não. E não mais falo. Olha, a nossa produção aqui, Ana Lu, avisou que o Gato acertou os resultados do Santos e São Paulo, do Fla-Flu e do Corinthians e América. Do Fla-Flu? Como é que ele acertou se foi empate? Tem o potinho do empate também. Tinha o potinho do empate. Tem, no brasileiro tem o potinho do empate. Só quando é eliminatório. Quando é decisão é 2 potes. Quando é decisão é 2 potes. Quando é campeonato corrido, assim, são 3. Eu vou fazer isso com meus gatos. O problema é que eu tenho uma gata preta aqui, que chama Cleo. O problema é que ela vai comer dos 3 potes. Nada. Não, pois é, tem que ir no primeiro só. Se eu botar também do meu pretão, que eu também tenho um gato preto. Tem um pretão também? Tem, Luiz Melodia. Tem a Malhada, que é a Elza Soares, né? E tem o Manquito, que nasceu com uma patinha defeituosa, e botei o apelido dele de Manquito. O nome é Bandito, um ex-jogador do Flamengo. Mas se eu falar para vocês da questão do clássico que teve aí, né? Domingo teve Fla-Flu, torcida mista. Torcida mista e setores mistos. Porque, para além de ter um lado de rubro-negros e um lado de tricolores, tem um setor inteiro em que tricolores e rubro-negros assistem ao jogo lado a lado. Que maravilha isso. Adoraria que isso voltasse aqui em São Paulo. E não teve briga. Pois é. Li, mais alguma coisa para falar do São Paulo? Não, só isso, Ana Lu. Vamos aguardar aí. Jogo Brasileirão, São Paulo encara Cuiabá e depois o Bahia. Cuiabá fora e Bahia em casa. Li, então me conte você. Quantos Fla-Flus? Minha pergunta. Quantos Fla-Flus tem por ano? Porque parece que toda semana tem Fla-Flu. Eu nunca vi tanto Fla-Flu que tem nesse Brasil. Esse ano, não. Tem no estadual, né? Igual a qualquer estadual. E, normalmente, quem tem chegado às finais são Flamengo e Fluminense, então acaba jogando um pouco mais mesmo. E esse ano ainda teve a questão da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo desclassificou o Fluminense de Fernando Diniz, né? O Orange City de Laranjeiras. Então, o Flamengo teve esses 2 jogos a mais, vamos assim dizer, esse ano, contra o Fluminense. O Flamengo se classificou contra o Atlético Paranaense, também para as semifinais, ganhou lá na Arena, um jogo que é sempre difícil jogar contra o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhou de 2-0 e vai enfrentar meu Deus, me deu um branco total radiante aqui. O Grêmio. Era para ser o Cruzeiro, mas o Grêmio passou. É verdade. Então, é o Grêmio, que também não tem muita novidade, não. Nos últimos anos a gente tem se encontrado. O Flamengo tem levado a melhor
E o primeiro jogo é lá no Sul e o segundo jogo é no Maracanã. Então, vamos ver que a gente vai encontrar na final, né? Ou São Paulo ou Corinthians. Vamos lá, vamos ver. Eu não vou palpitar agora, eu vou deixar os potinhos de ração aqui para os meus gatos. Vou filmar e a semana que vem eu vou trazer. Ô, Ana Lu, posso palpitar? Pode. Eu que estou de fora, não tanto de fora, porque meu pai é São Paulino, né? A junta é Caliciane, mas analisando cruamente, o Grêmio é o remanescente da segunda divisão na Copa do Brasil, né? O Grêmio subiu para a Série A e dos times que subiram, o único que permanece. E o Bahia, que também era remanescente, né? Tinha acabado de subir, foi um time que encarou muito o Grêmio, totalmente. O Grêmio dentro da arena do Grêmio. A arena do Grêmio ela não exerce mais a pressão que, por exemplo, o Parque Olímpico exercia. Era muito difícil um time chegar no Parque Olímpico e ganhar do Grêmio. O Bahia não ganhou, né, o jogo, nem passou por muito capricho, porque o Bahia jogou melhor e todos os reveses aí. Mas eu aposto tranquilamente no Flamengo e acredito que o Flamengo vai fazer o que fez com o Atlético Paranaense, de ganhar os 2 jogos de novo, né, ou ganhar um e empatar outro. Vai depender muito do clima do Flamengo, porque no que depender do Grêmio, não. Agora, o São Paulo e Corinthians, eu vou explicar o porquê da minha aposta no São Paulo. Pelo jogo da volta... Já falou, é São Paulo, hein? Já falou, hein? Pelo jogo da volta ser no Morumbi e a torcida tá jogando junto com o time, a torcida tem jogado junto com o São Paulo, e muitas vezes tem salvo o São Paulo. Agora, é uma aposta difícil que eu vou fazer, eu posso errar sim, porque o Corinthians está encarando a Copa do Brasil, pelo menos a minha visão, de uma forma completamente diferente do brasileiro. O Corinthians não quer ser eliminado de jeito nenhum, e eu já vi muitos times assim que chegaram na final. Então, é uma aposta difícil, mas pela técnica... Hã? Vamos puxar saco do Corinthians. Tá... A Luciana não aguenta, a minha relação com o Corinthians é apenas restrita a Ana Lu. Que o resto, minha filha... E que é mais do que isso, meu amor. Eu acho que é de todo mundo aqui, tá bom, Michele? Cara, e é tudo, Ana Lu. Passei a ter carinho no Corinthians por sua causa, mulher. Olha, beleza, já deu seu palpite, então, para ela é São Paulo e Flamengo. Ainda digo mais. A minha opinião e a da Vitória? Pergunta. Não sei. A Vitória vai dar o palpite também. A Vitória que está fora. A Vitória que está fora. Eu só falo assim, agora o que me conforta é que na próxima fase, ou Corinthians ou São Paulo vai estar fora. Então, para mim, tanto faz. Ô, Vitória, você sempre tem que torcer para aquele time que eliminou o seu. Vai falar, olha, nós perdemos pro campeão, time que chegou na final. A gente perdeu o campeão. Entendeu? É isso. Ô, meninas. Tudo bem. Ô, Vitória, e quais são as novidades aí do Palmeiras? Novidade só um adendo aqui. Eu tinha visto as manifestações da torcida do Palmeiras contra a diretora, né? A diretoria, tudo, e eu achava, pô, como assim, né? Vocês são ingratos, né? Com a Leila, uma ingratidão, eu acho ingratidão. E aí depois eu fui ver que ela deu, acho que uma coletiva, e ela, não sei, é engraçado, a Leila, ela fala, parece que ela tá meio chapada, meio bêbada, assim, né? Não sei, mas porque ela vira assim e fala, reforço pra quê? Eu comprei um avião! Exato. Ela fazia piadinha com aquilo. Quando eu ouvi isso, eu ouvi depois das manifestações. Aí eu entendi da revolta dos torcedores, porque até então falava, pô,
Mulher tá injetando grana, vocês ganharam tudo com a Leila aí na frente, não sei o quê. Pô, a mulher comprou um avião com o dinheiro dela, que vocês estão reclamando. Aí que eu fui entender que ela falou. Mas... Ela falou, reforço para quê? Eu comprei um avião. Mas olha só, nessa linha aí, que aí a Vitória aproveita e responde a Ana Lu e a mim, porque eu tenho uma curiosidade também. A torcida do Palmeiras reclama da Leila muito antes dessa história do avião. Mas aí é coisa de machismo, Vitória, de ser mulher e tudo mais, né? Eu estou exagerando ou não. Agora, o palmeirense, pelo que eu vejo nas redes, está reclamando muito do Anderson Barros, né, que é o diretor de futebol do Palmeiras. Só que eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu reclamo do meu, Marcos Braz, sabendo que eu tenho que reclamar do presidente. Porque quem mantém o diretor de futebol, o VP, o executivo aqui no Flamengo, nós não temos um executivo de futebol como tem no Palmeiras, que é o Anderson Barros, no caso. Porque, assim, o cara, no caso o Anderson Barros, ele só vai contratar aquilo, ó, Ilha, toma aqui, te dou R$10, vai lá no mercado e você compra 2 quilos de picanha, você compra não sei o quê, eu vou falar, meu amor, como é que eu vou comprar no mercado com R$10, vou comprar 2 quilos de picanha, mais arroz, feijão e tomate. Não tem como. E o diretor de futebol tem muito disso, né? Ele tem um orçamento, e não é que o Palmeiras não contratou ano passado e não contratou esse ano, tal, enfim. Tem a questão do scout, tem a questão da verba disponível, tem a questão do perfil que o técnico quer de ter poucos jogadores ou mais jogadores. Então, acho que concentrar tudo no Anderson Barros, eu também acho um pouco... Não é nem injusta a palavra, um pouco sem sentido, eu acho. Eu acho que, assim, a torcida critica muito o Anderson Barros, sim, pelas questões que envolvem o Palmeiras quando está negociando com alguém. Claro, o Palmeiras contratou nesse tempo, acho que não é para falar que não contratou. Foram reforços pontuais, sim, só que foram jogadores que acabaram não funcionando no time, né? Se a gente for ver, a gente está pedindo um volante, um camisa 5, né? Saiu o Danilo, não tem quem repor. Até teria quem repor, né? A gente tem no elenco, tem o Jailson, mas não é um jogador que quando entra, está à altura dos jogadores titulares. O Atuesta, que sofreu uma lesão no joelho, está no departamento médico. Então é assim, o Palmeiras até tem o elenco, mas não tem a altura do time titular ou para manter um nível, né? Como até falando do clássico, né? Que a Aliciane falou. Não é que o São Paulo tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas o São Paulo, quando mudava, mantinha o ritmo de jogo. Pode não ser o melhor mesmo, não ter o melhor jogador, mas até ali também o Palmeiras não tinha, porque foi um time que coletivamente não funcionou. E o São Paulo, cada mexida do Dorival, mantinha o ritmo e até mesmo buscaram a virada ali em pleno Allianz Parque. Mas eu acho justa a cobrança que faz para a Leila, e eu não acho que é ingratidão, porque ela não está ali no clube fazendo favor. Ela está ali trabalhando, né? Então tem o grito da torcida que a Leila pegou o Palmeiras para brincar de presidente. Também não acho que, né? Acho que é um pouco desrespeitoso um grito desse todas as vezes, mas eu entendo a revolta da torcida pela essa fala que a Ana Lu trouxe aqui, né? Eu acho que eu até cheguei a comentar ela aqui semana passada, porque quando ela foi apresentar o avião, ela falou, reforço para quê, né? Não precisa. Eu creio que, genuinamente, ela não acredita nessa fala dela, né? Acho que foi ali uma tentativa de desviar a atenção, de tentar dispersar as críticas, mas é uma fala que uma presidente do time do tamanho do Palmeiras, na fase que vive, ela não poderia falar em hipótese alguma, né? Porque a gente vê, o time tem condição. Eu não acredito que o Palmeiras não tenha dinheiro para contratar um jogador, como ela fala, de não vou fazer loucura nenhuma. Tudo bem, não precisa fazer loucura por qualquer jogador, mas está precisando de reforço, né? Negociou Navarro, negociou o Tabata, saiu Scarpa, Danilo, o time caiu. É o que eu falo, o Palmeiras, quando teve oportunidade, foi lá e conquistou 2 títulos, Campeonato Paulista e Supercopa. Mas isso no início do ano, com 2, 3 meses, 4 meses de temporada. A gente já está aqui em julho, né? O time não aguenta, nenhum time aguenta manter o ritmo, manter o mesmo ritmo o campeonato inteiro. Então, acho que o Palmeiras vem sofrendo disso.
é o time que está cansado fisicamente, não tem quem repor. O Abel acaba recorrendo à base, que também acho que o peso não tem que ir nas costas dos moleques, né? Então vem ali colocar Luiz Guilherme e Endrick para tentar resolver um jogo. É difícil, né? Um tamanho de Palmeiras e São Paulo. Acabou perdendo, creio que jogou ali os 45 minutos, acho que o Palmeiras jogou. No segundo tempo, o Palmeiras não existiu, como a Alexandre trouxe, né? O São Paulo não meio conseguiu dominar o Palmeiras, conseguiu praticamente totalmente, né? O Palmeiras teve chance de fazer 2-0 antes de ir para o intervalo, não fez e acabou sofrendo a eliminação. E agora vem torcida, vem o Abel cobrar Anderson Barros, e ele deu até a coletiva depois do jogo contra o São Paulo, falou: a gente está procurando camisa 5, mas estamos encontrando dificuldades no mercado. E eu acho que isso tudo bem, acontece. Mas eu acho que não pode fechar a janela sem nenhum reforço, sendo que saíram 2 jogadores, né? Eu acho que isso não pode acontecer mesmo. Reduzir ainda mais o elenco. Então, hoje teve a reunião com o staff do Wendel, né, o meio-campista do Zenit, mas pelo que trouxe a imprensa, né, acho que não foi nada deslumbrante assim, acho que não tem uma novidade tão positiva para o Palmeiras, que vê os valores muito altos. Então, a gente ainda aguarda a contratação nessa janela, né? Mas a torcida direciona a cobrança principalmente à diretoria, né? Então, eu estava lá no estádio na quinta-feira, em nenhum momento foi direcionado ao time, que eu acho que também muitos jogadores ali estão deixando a desejar, né? O Veiga, desde que voltou da seleção brasileira, não foi mais o mesmo ali, erra muita coisa que não errava, toma decisão errada, só que as críticas são principalmente para a Leila, justamente pela fala que a Ana Lu trouxe, e para o Anderson Barros, que aparece de vez em quando para falar que está no mercado, mas não tem nenhum resultado. E aí o Palmeiras precisa se mexer aí, porque sobrou o brasileiro, que está ali caindo na tabela, e a Libertadores, que, né, pouquíssimos jogos para avançar nas próximas fases. E já está logo ali, agosto, pelo né? amor de Deus, Vitória! Não deixa o Libertadores de lado, não, que vocês vão jogar com o Galo. Me ajuda a te ajudar, gente. O Palmeiras, pelo amor de Deus, não faça isso. Se o Palmeiras não conseguir passar, todo o respeito, quer dizer, nem tanto assim, não, deixa do Atlético do Filipão, pelo amor de Deus. Gente. Exatamente. Pelo então, amor de Deus. O que acontece com assim. Esse elenco, não, mas com esse elenco mesmo, Vitória. Não, eu acho que tem condições. Foi triste, né? O Filipão não venceu ainda. 6 jogos e nenhuma vitória. Daqui a pouco inteira, 7 jogos aí sem vitória, né? Agora, o Abel citou uma situação no futebol brasileiro, né? Sobre essa questão da contratação. Ele diz que o Palmeiras é um clube responsável, diferentemente de alguns clubes no Brasil, que se o Brasil tivesse fair play financeiro, tem clube aí que contrata e deve aos montes, né? Recebe transfer ban. O Abel tocou nesse assunto, porque tem muita gente que eu acho engraçado isso. Pede fair play financeiro para Flamengo e Palmeiras. Eu acho estranhíssimo, que a pessoa não tem nenhuma noção do que seja fair play financeiro. Mas o Abel falou isso, que se o Brasil fosse um país sério, tem clube aí que contrata, ele não citou o clube ou os clubes que ele estava se referindo, contrata porque não tem responsabilidade. E aí, só para completar, eu acho que sim, ele acho que ele conhece mesmo isso que ele está falando, né? Da contratação, ele sofre disso, ele cobra também a diretoria, né? Porque ele sabe que ele precisa de um jogador para repor o time, que é o que a gente fala. O Abel olha para o banco, deve dar vontade de chorar, né? Que ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Quem que eu posso colocar que pode mudar o jogo? Até o que eu comentei no jogo contra o Flamengo, o Sampaoli olhava o banco, ele tinha uma Arrascaeta para colocar, ele tinha Bruno Henrique, o Abel olhava para o banco e falava: vem quem tá... qualquer um e coloca ali para tentar fazer a diferença, porque hoje em dia os jogadores que podem fazer a diferença estão no time titular, não tem mais um banco que você olha e fala: se eu colocar tal jogador,
vai correr, vai, né, criar mais chance, vai dar uma intensidade maior. Até tem, né? Mas são caras muito jovens, né? Como falei aqui, próprio Hendrick e o Luiz Guilherme, que está subindo agora. No último jogo, a gente teve a novidade do Kevin também, do Sub-20, que se integrou ao elenco profissional. Então, é um jogador aí que pode ter suas oportunidades no time profissional. Já teve, né? Fez até um gol contra o Ceará, se eu não me engano, nos campeonatos passados. Mas Palmeiras precisa aí tomar atenção, né? Voltar a ganhar no Brasileiro, 5 jogos sem ganhar. A última vez que isso aconteceu foi em 2019. Então, aí, bastante tempo o Palmeiras não vivia essa situação. E para tentar voltar a ganhar, enfrenta aí o Fortaleza no sábado, 4 horas, no Allianz Parque. Então, acho que é uma oportunidade aí boa para voltar a vencer, mesmo sendo o Fortaleza, que a gente sabe que também vem de um trabalho longínquo aí, que vem dando trabalho para os adversários no Brasileirão. Mas eu falo, não é momento de se desesperar também totalmente, né? A temporada não chegou ao fim, como muitos palmeirenses acham que acabou a temporada, já não dá mais para ganhar nada. Acho que o time tem que manter o foco, porque ainda tem a Libertadores, sim. E também o Campeonato Brasileiro tem que pegar o G4, né? Então a gente vê o campeonato como tá difícil, mas tem que manter a atenção e, né, superar esses obstáculos aí, apesar da diretoria que vem sendo cobrada, e eu acho que muito justamente. Beleza. Olha, agora eu vou falar do meu timão. Já vou falar o seguinte, cara. Esse Carlos Miguel, esse goleiro nosso do Corinthians, reserva do Cássio, menino é um monstro, um monstro. O Cássio é engraçado, o cara já tem 37 anos, né? E ele mostra cada vez mais. Nunca sei qual é a melhor fase do Cássio. O Cássio sempre salvando o Corinthians. E eu digo que, cara, a gente está muito bem de sucessor, porque esse Carlos Miguel é um moleque de 2,3 metros, 2,4 metros. Ele tem uma agilidade que é impressionante. E o mais importante, ele é substituto do Cássio, que é um ídolo do Corinthians, né? O Cássio é já o maior goleiro da história do Corinthians, e o moleque, ele substitui o Cássio numa firmeza, numa postura legal, sabe? Acho muito bonito esse menino. O Carlos Miguel, ele tem uma postura, uma segurança, mesmo sendo o substituto aí, reserva do Cássio, que eu estou falando tudo isso porque está rolando o jogo agora, né? Eu ia falar isso. Ana Lu está inspirada assim, porque o Carlos Miguel acabou de fazer uma coisa. Porque é demais, cara. Eu vejo esse menino, eu estou vendo o jogo e eu fico abismada, porque a responsabilidade dele, né, de substituir o Cássio. Não, ele é muito e ele é bom, moleque, e ele é muito bom, ele tem muita segurança. Eu fico impressionada, assim, de goleiro o Corinthians está de parabéns, parabéns. Aí a Flávia me mandou um recadinho assim, me conta, Ana Lu, você tomou uma tarja preta sábado? Que jogo foi esse, Corinthians e América? Então, Flávia, eu tomo todo dia, né, na verdade. Não é só sábado, eu tomo todo dia, porque além, né, de assistir os jogos, eu sou conselheira do Corinthians e então eu vivo muita coisa lá dentro, eu tenho que tomar tarja preta todo dia. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu estava lá, né, na Arena Corinthians, no jogo, sábado, e foi muito doido, Flávia. Foi demais, porque a gente ficou na vantagem 2 vezes, né? 2 vezes a gente estava na vantagem. E o América, esses coelhinhos, olha, eu vou te contar, viu? Essa coelhada não é fácil. Os caras iam lá e faziam um gol, empate. A gente ia empate. Enfim, cara, fomos para os pênaltis, né? Bem, antes dos pênaltis, Renato Augusto fez o gol dele, cara, e Renato Augusto é demais, né? Uma superação, esse cara estava machucado, volta, e a segurança que ele joga muito, muito. Pena que
a parte física dele não ajuda, né? Porque ele poderia ser um dos maiores jogadores do Brasil, poderia ter sido da seleção brasileira, mas infelizmente não ajuda e ele acaba sempre se machucando. Mas é um baita jogador, Renato Augusto. Então ele fez o dele. Depois o meu filho, né, que eu sempre chamo ele de meu filho, Roger Guedes, Yuri Alberto. Olha, vou te contar essa história do Yuri Alberto lá na Arena, que foi muito engraçada, tá? Eu tenho um problema muito sério com o Yuri Alberto. Eu não suporto o Yuri Alberto. Fico puta com ele, porque assim, o cara como centroavante é um absurdo. Ele perde muito gol, sabe? Eu me estresso demais com o Yuri Alberto. E aí, o Renato Augusto tinha feito dele e tal. Aí eu cheguei para o pessoal, falei, pessoal, eu vou no banheiro rapidinho, né? Fui para o banheiro. No que eu estou no banheiro, eu grito, escuto gol, escuro, Yuri Alberto. Eu falei, cara, foi só eu vir para o banheiro que ele fez o gol. Porque até então eu só estava xingando ele. Eu virava para meus amigos. Você tem que assistir o jogo do banheiro. Porque o tempo inteiro descobrimos a zica do Yuri Alberto, eu sou zica do Yuri Alberto. Nossa, ele estava ele fica nervoso quando a Ana Lu tá no estádio. Então, e foi bem isso. É uma mulher de muito impacto. O pessoal ficou brincando, porque assim, enquanto estava rolando o jogo, toda vez que ele pegava na bola e ele errava vários gols, eu falava, não, esse cara não dá, pelo amor de Deus, não dá, que merda, que não sei o quê, tá. Fui no banheiro, o cara fez o gol. Quando eu voltei, todo mundo olhou para mim, começou a rir. Falei, cara, ele fez gol. Fez. Eu falei, tá bom, eu vou voltar para o banheiro, porque eu acho que ele só faz gol quando eu tô longe. Aí o pessoal ficou brincando, falou, não, Yuri Alberto fez o gol, falou, cadê a Ana Lu? Ah, foi para o banheiro. Putz, bem a hora, quando eu faço gol, ela não tá aqui para ver, né? Então eu não vi o gol do Yuri Alberto. Aí o Roger Guedes, meu filho, fez, lógico, né? Ok, fomos para os pênaltis, né? Aí a estrela do Cássio brilha, né? Uma coisa impressionante. Ah, mas deixa eu fazer uma observação. Eu já vi. Eu vou fazer outra também. Já vi time bater mal série de pênalti. Já vi, óbvio. Mas o que o América fez está numa linha abaixo do medíocre, gente. Péssimo. Não tem como. Pelo amor de Deus. Não, o Cássio é maravilhoso em pênalti, tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, gente. Você não acredita? Foi ridículo. Eu sei, foi ridículo. E você acha que os caras não tremem quando vê um Cássio no gol? Cara, na hora de bater? Treme, cara. Mas mesmo no tremer, mesmo assim... Um gol, o cara chutou no alto. Por quê? Porque ele sabe da arqueadura do Cássio e tem que chutar no alto para ver se o Cássio não pega. Pelo amor de Deus. Mas gente. Mas é isso. O cara chutou. Vou falar o Corinthians já perdeu sequência de pênaltis? Decisão por pênalti? Já? Oi? Já, não. Uma eu tenho certeza que perdeu. Eu também. Uma coisa, pois é, coisa. Eu não tenho porque do Corinthians no tempo normal. Estou elogiando. O Cássio realmente é pegador de pênalti, é maravilhoso. Tudo que você quiser colocar de adjetivo. Mas o que eu vi os jogadores do América fazer, então eles tinham que sair com. Deve ter saído lá com os calção tudo borradão. Porque eu já volto a dizer, já vi cobrança medíocre. O que os jogadores do América fizeram, eu só lembrei da Sil, porque ele foi ridículo. Foram pênaltis, eles perderam 3, se eu não me engano. E as duas defesas... Não, 2 ou 3. 3 com certeza. 3 eu tenho certeza absoluta. Não. Uma Foi pra fora e 2...
defesas do Cássio. Do Cássio. Posso falar, gente? Posso falar? Um gol foi no alto, tá? Ele errou, ele chutou para o alto. Normalmente, os caras que vão chutar quando é o Cássio, eles chutam para o alto, porque sabe da arqueadura dele, aí tenta chutar para o alto no canto para ver se ele não pega. Aí erra, beleza. Isso daí é fato, gente, é números, tá? O segundo cara chutou numa rasteirinha, chutou mal pra caramba, lógico, qualquer goleiro pegaria. E o terceiro, o Cássio pegou com o pé esquerdo. Ele saltou de um lado e com o pé esquerdo ele conseguiu defender. Então, assim, nossa, o América chutou mal? Não, na verdade, o América errou fora e 2 o Cássio defendeu. E um dos que o Cássio defendeu foi com o pé esquerdo, entendeu? Assim, foi com a ponta do pé. Então, gente, não é tudo bem. Vocês querem falar, o América bateu mal? Beleza. Não, só que não. O terceiro gol, o terceiro que o Cássio, o segundo que o Cássio defendeu foi com a ponta do pé esquerdo. Não é que o cara bateu mal. O Cássio que defendeu. Eu dei todos os elogios ao Cássio. O Cássio é gigante, o Cássio defende pênalti, o Cássio... Agora, assim... Aqui, ó, resumo do Ginaldo, ó, gente. Pênalti é psicológico. Bater com o Cássio no gol atrás dos Gaviões da Fiel é outra coisa. O Cássio é o maior defensor de todos os tempos do Corinthians. O adversário treme. É pequeno, tremeu. Pronto. Mas isso daí não tem discussão. Então é isso, gente. Eu tenho certeza. Só ressaltei que os jogadores do América, você falou do lado do Corinthians, positivo, sensacional. Agora, os jogadores do América foram medíocres na hora do pênalti, na minha visão. Mas um errou. Uma coisa não anula a outra. Tudo bem, eu estou falando do América. O América, um chute o cara errou, o Adson também errou do nosso lado, né? O outro, o Cássio defendeu, porque o cara chutou rasteirinho, parecia o Pato, quando chutou um pênalti para o Corinthians, né? Ele chutou daquele jeito que aquele cara do América chutou. E desde então, é por isso que o Corinthians odeia o Pato, por causa daquele chute de pênalti rasteirinho que ele chutou na mão do Dida. O cara também chutou na mão do Cássio. Agora, o terceiro que o América perdeu, não perdeu, na verdade foi mérito do Cássio, porque o Cássio defendeu na pontinha do pé esquerdo. Mas, enfim, passamos o América, ok? E agora vamos pegar... Agora a gente vai pegar o São Paulo, que é o primeiro jogo, que é terça-feira que vem, é isso? Eu acho que tem um tempinho, hein? Não, acho que não, hein? Não, é dia... dia 25, terça-feira. De julho, dia 25. Já? Sim. Não estarei aqui presente. Não estarei aqui presente, porque estarei na Neoquímica Arena. Mas antes disso, eu vou fazer os potinhos. E aí eu mando o vídeo para você. Dos potinhos. Não, eu vou gravar os potinhos com meus gatos dos campeonatos. E vou gravar e vou mandar para a Liciane. Eu não vou estar aqui, mas eu vou mandar os potinhos dos gatos. Antes de terminar, pessoal, a gente tem que falar, sabe do quê? De Copa do Mundo Feminina, que começa depois de amanhã, dia 20, e nós vamos ter a estreia do Brasil no dia 24. Isso. Lembrando que a gente teve um desfalque agora, a Nicole, que é atacante do Benfica. Não, a nossa estreia é dia 24, isso, segunda-feira. A gente teve um desfalque essa semana da Nicole, que é atacante do Benfica,
e ela se machucou e está fora da seleção brasileira. Meninas, o que vocês têm aí para falar da Copa do Mundo? Eu vou soltar aqui a nossa tabelinha da Copa do Mundo Feminina, que vai começar agora, dia 20, Nova Zelândia e Noruega. Os horários que são difíceis, viu, pessoal? 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, 2 horas da manhã. Mas do Brasil, que é dia 24, é às 8 horas da manhã. Dá para assistir. Sim. Dá para assistir. Brasil e Panamá. Panamá, espero que o Brasil ganhe bem, porque aí a gente já vai conseguir ver França e Jamaica, né? Para saber o nível das duas. E lógico que a França favorita, destacada contra a Jamaica, mas é bom assistir, né? Como é que vai estar a seleção jamaicana. Mas eu acho que é importante o Brasil começar bem contra o Panamá e, se Deus quiser, também garantir uma vitória contra a França. Dá para... Só um aviso aqui, quem quiser interesse, eu até passei já o link para vocês, lá no site no Planeta Futebol Feminino, lá, né? Do nosso amigo Rafael, tem um guia prático da Copa do Mundo. Está extremamente detalhado, falando de todas as seleções. Então, quem puder, baixe lá. Outra coisa também, o governo decretou ponto facultativo no dia dos jogos da seleção. Isso é muito legal, né? Que eu acho que a gente tem que privilegiar mesmo. E é o que ele falou, que o Brasil consiga aí uma vitória diante do Panamá, porque vai pegar uma França aí já é bem mais complicado. Quem ia falar aí era a Vitória? Isso, eu ia falar que quem foi convocada, né, no lugar da Nicole, que você falou que ela foi cortada, né, teve um entorse e acabou sendo cortada da seleção, a Angelina, né, que 23 anos, está voltando de lesão, né, então ela ficou entre as suplentes ali, que a Pia convocou, ex-jogadora do Palmeiras, então eu fico muito feliz que ela tenha essa oportunidade, é uma jogadora jovem, que eu acho que tem muito potencial, então espero que dê tudo certo para ela, né, porque a gente é muito triste ver uma jogadora que teve, com a oportunidade que teve a Nicole, né, teve o embarque da seleção, foi muito emocionante a gente ver ela abraçar o pai, né, a família, então é muito triste acabar quase na véspera da estreia do Brasil ela ser cortada, mas eu gosto muito da Angelina, então eu espero que ela tenha aí a chance dela como titular da seleção. E semana que vem, né, a gente traz aí as informações mais quentes, mais perto dos jogos, né, com alguns já rolando, e, né, esperar aí que o Brasil faça uma boa Copa e surpreenda a gente. Lembrando que o Brasil está no grupo F, Brasil, França, Jamaica e Panamá. Tá? Então, espero aí que Brasil e França, né, consigam se classificar, porque França, com certeza, né, se classifica, então tem uma vaguinha aí, espero que o Brasil consiga se classificar. Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar mais sobre a Copa do Mundo Feminino, porque vai ter os jogos rolando, e a gente vai comentar sobre todos os jogos aqui na live 45 minutos. Meninas, tem mais algum recado, alguma coisa para falar? Porque daqui a pouco a gente precisa dar um tchau para o pessoal. Já é 1h18 de jogo na live e intervalo. Oi? Só para dizer para os rubro-negros daí da audiência que Bruno Henrique se machucou novamente, mas graças a Deus não foi sério. Ele já começou o processo de transição para o campo. Eu acho que mais 2 semanas aí, Bruno Henrique vai estar apto. E do mercado da bola, que essa época todo mundo, né, quer saber, o Flamengo continua em negociação para contratar De La Cruz e Claudinho. Alain já veio e a diretoria do Flamengo mira nesses 2 jogadores. Fala, Michele. Ô, Ana Lu, eu ia falar algumas coisas, só que é muita coisa. Pelo tempo, eu acredito que não vai dar. Algumas coisas, então, mas é muita coisa. Queremos fofocas. Olha o tanto de coisa que eu tenho para falar do Cruzeiro.
E ainda tem a fofoca, só que eu vou guardar. Ainda dá tempo de falar semana que vem, principalmente que dessa lista aqui que eu fiz, 90% das coisas falta concretizar. Está em processo, mas falta concretizar. E semana que vem eu trago mais completo. Você está falando de reforço, Michele? Reforço. O pai do Neymar que pousou aqui na Toca. O gramado do Mineirão, porque o Cruzeiro tá jogando Independência. Deixa eu ver o que mais. O que o pai do Neymar foi fazer aí? O que o pai do... Isso daí é fofoca, né? A fofoca a gente conta agora. Então eu vou contar a fofoca sobre o Neymar. O Neymar pai veio trazer o Arthur Gomes, que é um dos reforços do Cruzeiro. Um dos reforços, assim, está sendo tratado com a maior prioridade do mundo. O Arthur Gomes veio do Sporting, né? Muito animado, muito excitado, assim, cheio de tesão com essa contratação. Não são palavras minhas, são palavras dele no perfil dele. A palavra que eu mais ri, tesão. Falei, gente, que isso? Solteiro. Moderno. Já procurei me informar. Na hora que ele desce aqui no aeroporto da Pampulha, né? Não é muito normal, muito comum descer no aeroporto da Pampulha um jogador. Mas além dele, ainda veio o Neymar pai. Então foi uma coisa que assim, meio que chocou. O pessoal, opa, o que está acontecendo? Aí era para fazer os exames médicos e fechar com o Cruzeiro. Agora, essa fofoca que eu ia contar para vocês, eu vou resumir. A Ali me perguntou, né? Porque o Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente da Associação do Cruzeiro hoje, virou notícia no Brasil inteiro. E eu vou explicar sobre a associação e por que deu esse B.O. O Sérgio, hoje, ele foi da associação. Não, só para Ana Lu, a Vitória está na sala aí. Voltou. Fujona. Voltou. A fofoca, Vitória, você gosta, ó. Vitória, você chegou na hora da fofoca. Cheguei, tô escutando. O Sérgio, ele pertence à associação, ele é presidente da Associação Cruzeiro Esporte Clube hoje. Então, ele cuida dos 10%, né, que não são pertencentes à SAF. O Sérgio Santos Rodrigues é o presidente. O Ronaldo tem 70%. E o Pedrinho BH, que é dono dos supermercados BH, tem 20%. Depois eu explico melhor, porque é um pouco confuso. Mas o importante é que o Sérgio reflete os 10%. Foi o Sérgio que homologou a lei lá no Supremo, que, em conjunto com o Arthur Lira, trouxe a SAF para o Brasil. Então, o Sérgio foi muito importante nesse processo. Então, ele é amado, mas também odiado. Porque, ao mesmo tempo que ele foi um gênio na parte burocrática e tudo, foi um horror na parte futebolística. E a gente viu aí os 3 anos do Cruzeiro na Série B. Então, ele é amado e odiado. Mas, com o Ronaldo, com a vinda do Ronaldo para cá, a gente praticamente ficou sem saber notícias do Sérgio. E, para explicar sobre esse vídeo, até anotei. O vídeo aconteceu 3 dias antes da final do Mineiro de 2022, que o Cruzeiro estava. Estava o Cruzeiro e o Atlético na final. Por que eu estou falando que foi 3 dias antes da final? A mulher que aparece no vídeo abraçando o Sérgio é a esposa do Felipe, que foi o árbitro da final. Oi? Vou dar 3 segundos para vocês engolirem essa informação, porque na hora que eu vi, eu falei, será que foi para, sei lá, vou dar uma grada aqui para ver se a gente ganha o Mineiro, então... Foi uma coisa que a gente gozou muito aqui em casa, a gente riu muito. Aí, isso foi, olha para você ver, ano passado, só agora que estourou. Eu tentei levantar algumas informações para ver se era algum problema, alguma chantagem, mas pelo visto não. A pessoa que gravou, ela segurou para postar agora, mas não tem nenhum envolvimento com eleição, por exemplo, que poderia derrubar, né, o Sérgio, não tem envolvimento com nada disso, não vai prejudicar o Sérgio, e digo mais, a mulher dele, né, inclusive gosto muito, conheci a mulher dele pessoalmente no passado, um amor de pessoa, Ali Porto, não posso falar, infelizmente, porque é uma pessoa ímpar.
cuidou dos filhos muito bem, acompanhou o Sérgio nessa fase crítica que ele esteve no Cruzeiro, e não querendo falar mal do Sérgio, mas é uma pena que ele tenha feito isso. Porque a mulher dele postou essa semana agora, né, que tenta resumir, porque ela postou um texto enorme, mas resumindo, ela disse que é nessas horas que a gente conhece quem é família, quem é amigos e quem está só para tacar fogo nas coisas. Ela fez aquele discurso que, no resumo, eu posso dizer que ela quis preservar o casamento e os filhos dela em detrimento de uma simples noite de traição. No vídeo, não mostra eles beijando, mostra eles se abraçando e tudo. Então, minha mãe até levantou que podia ser assim, o Sérgio ter falado, olha, a gente só beijou, a gente só se abraçou, foi na bochecha, mas eu falei, mãe, não tá certo isso. O que tá certo é que o segurança dele, tenho fontes seguras disso, que o segurança dele estava conversando e tal, e aí ele disse que antes que tivesse pegado o Sérgio com mulher do que com homem. Aí eu falei, nossa, então o buraco é muito mais embaixo. Aí eu falei, então já teve alguma situação? Aí ele, não. Ele, pelo que a gente sabe, né, pelo que ele apura, com o homem ele nunca viu, né? Agora, que foi complicada essa situação de ter pego esse vídeo e tal, dos seguranças não terem percebido, foi uma falha da segurança do Sérgio. Mas antes com mulher que com homem. Achei meio machista, meio homofóbica, bem problemática essa frase. Né? Falha da segurança, não. Falha, no caso, foi do Sérgio, né? Se a pessoa não está fazendo, ninguém está filmando. Cara, ela teve reclusão. Esse negócio de traição nos últimos dias. Esse negócio de traição nos últimos dias. As pessoas banalizam muito hoje os relacionamentos. Acho que a minha opinião é essa. Se ela, né, em comum acordo, falou, olha, vou voltar e tudo, eu não vou julgar. Né? Ninguém pediu minha opinião e por isso mesmo eu não vou falar. Cara, olha, a gente tem que montar uma live 45 minutos só com fofoca. Porque a Vitória, ela é expert também nas fofocas. Ela manda uns links que eu vejo e falo, da onde ela está tirando isso? A semana passada, a Vitória mandou o negócio do aniversário da Nenê do Militão, com a ex, com a atual, todo mundo junto, troca de roupa, aí a atual vai embora, deixa uma amiga só de olho, aí a amiga é expulsa do aniversário. Olha, umas coisas assim. Vitória. Foi uma farofa. Você, Vitória e Michele, eu acho que vocês poderiam montar um quadro. A Liciane deixa a Liciane de fora, a Liciane também tá. Não, Michele e Vitória. Vocês tinham que montar um quadro aqui na live 45 minutos, e a gente tem espaço, né? Tem um canal só com as fofocas. É uma boa. Gente, adorei isso. Central da Choquei na live 45. Olha que legal. Vamos fazer, que não seja de terça-feira, faz um outro dia da semana, né? A gente pode gravar e solta num horário, e grava outro, aí vê o melhor horário, só com as fofocas da semana, do mundo do futebol. Adorei. Eu acho que ia bombar, aqueles fofocalizando do futebol. A gente vê um nome aí, né, legal. Porque, olha, a Vitória também, ela me manda algumas coisas que eu falo, gente, eu nem sabia que essas pessoas existiam. Ainda mais que elas têm perfil, tem milhões de pessoas seguindo, tá todo mundo comentando, e eu tô lá parece que eu faço parte do CT de São Paulo, né? Porque eu não fico sabendo dessas histórias, parece que eu tô lá em Nárnia, tudo acontecendo, e eu não tô sabendo. Parece o CT de São Paulo, né, Liciane? Mas agora o CT de São Paulo não está mais assim. Não. Está todo mundo de volta. Ela falou mal, mas ela se retratou depois. Tá voando. Ela é terrível. Ai, meu Deus, eu só quero ver. Ai, vamos ver. É terça-feira. Eu aceito o convite, hein, correspondente da Choquei, junto com a Vi.
Joguei fora. Terça-feira tem que começar com a Michele, para ela conseguir ler tudo isso que ela anota no caderno dela. Se Deus quiser, trarei novidades boas, diferente dessa tosse chata a semana inteira. E terça-feira vai ter o vídeo dos meus gatinhos. Vocês vão ver. Ana Lu, posiciona Beijo, esse gente, gato, boa coloca a noite. ração com o negócio pro lado do cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus, Olha, hein? eu sei como vou fazer para persuadir meus gatinhos, pode deixar. Pelo amor de Deus. Pessoal, vamos terminando, ó. Vai começar o segundo tempo do meu timão, eu tenho que me concentrar aqui, beleza? 1h30 de programa. Um grande beijo para todas vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado ligadinhos até agora aqui na live 45 minutos. Liciane, Li, Michele, Vitória, boa noite de vocês aí. Vamos, São Boa Paulo. noite, meninas. Avante palestra. Vai, Corinthians! Mengo! Boa noite, meus amores. Zero!